Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação Graça e Paz. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do melhor debate teológico da televisão brasileira. O Vejam Só está no ar e para você que curte, já se prepara aí. Hoje vamos revisitar um daqueles temas clássicos do programa e com certeza aprender e crescer um pouco mais no conhecimento, e você é meu convidado mais do que especial, tá bom? Fica ligadinho aí para a gente poder juntos conversar sobre essa questão, que é uma polêmica, na verdade, dentro dos âmbitos teológicos, e você vai com certeza nos ajudar nessa conversa também, tá bom? Já deixo aqui para você meu perfil lá no Instagram, @zeca_pereira. Um privilégio receber a sua mensagem, o seu carinho por lá. Quero aproveitar também esse momento e já deixar registrado aqui um abraço para Maria Aparecida. Ela é lá de Goiânia, a capital do estado de Goiás, e nos acompanha aqui todos os dias. Ela está ligadinha no Vejam Só. Ela sempre me manda mensagem lá no Instagram também, repercutindo os temas que são abordados. E ela falou: poxa, Zé, que eu assisto todo dia, você nunca me mandou um abraço. Pronto, agora o abraço está dado. Obrigado, minha irmã, pelo carinho, pela audiência. Não só a Maria, né, mas no nome dela, representando todos aqueles que nos assistem e nos acompanham aqui diariamente. Obrigado pelo carinho, tá bom? E fica o convite para você passar por lá também e deixar a sua mensagem, tá certo? Bom, feito aqui o momento dos abraços, deixa eu apresentar os meus convidados para a gente começar a nossa conversa de hoje. Com muita alegria que nós novamente recebemos aqui nos nossos estúdios o professor Carlos Valério. Ele que é do Instituto AMES, Amor às Escrituras. Graça e paz, meu irmão, seja muito bem-vindo. Ótima noite. Zeca. Prazer reencontrá-lo, irmão. Prazer reencontrar você mais uma vez. Prazer conhecer também o meu irmão ali, Alan. É motivo de muita alegria estar novamente sentado onde grandes homens de Deus se sentam. Amém, amém. Obrigado pelo carinho. Reservar um espacinho na agenda para a gente poder conversar. Bom, antes da gente entrar nas polêmicas teológicas, vou pedir as informações do Instituto, professor. E quem tiver interesse, quiser conhecer um pouquinho do trabalho dos irmãos lá, por favor. Bom, o Instituto Teológico AMES, ele fica localizado ali, nós temos núcleos em Nova Odessa, em Sumaré e também em Hortolândia. São pequenas cidades localizadas no estado de São Paulo. Também gostaria aqui de divulgar a nossa igreja, que é a Igreja Palavra de Vida, fica na cidade de Sumaré. Nós temos cultos às terças-feiras, quinta-feiras, 7h30, domingo às 9 horas da manhã, escolas dominicais, e às 6 horas da tarde, culto com a família. Nós estamos localizados na Avenida Flávia Sef Maluf, número 2282. Vai ser um prazer receber você tanto em nossa igreja como no Instituto AMES. Boa, obrigado novamente pelo carinho. E para você que tiver interesse, quiser outras informações da igreja, do Instituto, nós vamos deixar o contato que o professor disponibilizou, que já apareceu inclusive aí para você, salvo também lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. Chega por lá para você ter acesso às informações, tá certo? E nós temos também o privilégio de receber na noite de hoje o reverendo Alan Pellegrinello, ele que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Graça e paz, meu irmão, seja muito bem-vindo, uma ótima noite. Prazer recebê-lo aqui no Vejam Só. Graça e paz, meu irmão. Prazer em conhecê-lo, prazer em conhecer o professor Carlos. É uma alegria estar aqui para poder conversar sobre temas concernentes às Escrituras. E o Vejam Só fez parte da minha conversão também. E eu me tornei calvinista assistindo esse programa aqui, olha só. Rapaz, já jogou a primeira sementinha da polêmica no programa de hoje. Programa que nós vamos tratar um pouquinho sobre essas questões calvinistas e arminianas, mas isso é para daqui a pouco. Antes, vou pedir para o irmão também passar as referências da igreja, reverendo, por favor. Ok, nós estamos localizados ali em Leme, no interior de São Paulo. Sou pastor da Igreja Presbiteriana Manancial de Leme. A igreja fica situada no bairro Cidade Jardim. Boa. O endereço é Avenida José Antônio Fercem, 55. Fica bem em frente ao estádio do Lemense. Os nossos cultos são às 19 horas, aos domingos. E domingo pela manhã nós temos a Escola Bíblica Dominical. Quarta-feira temos estudo bíblico também. Então você aí de Leme está mais que convidado para participar da Igreja Presbiteriana Manancial. Benção, bom, fica aí também o convite. Mas a igreja na frente do estádio, já dá para ir para a igreja e depois ir para o jogo já. Exatamente. Lemense, que legal. Legal, boa. Obrigado, pastor, pelo carinho. Os contatos que o reverendo Alan também disponibilizou aqui para a gente, pessoal e da igreja, já apareceram para você e nós vamos deixar salvo no nosso perfil oficial do Instagram. Então, se você é da região, tiver interesse em conhecer melhor o ministério dos nossos irmãos ali, fique à vontade para poder acessar esses canais e é por lá que você vai pegar as informações, tá bom?
Vamos colocar na tela, então, o tema da nossa conversa de hoje, que é um tema clássico, né, como eu já adiantei, aqui do Vejam Só, onde nós vamos responder a seguinte, ou melhor, nós vamos tentar responder essa pergunta, né? É possível resistir à graça de Deus? É um tema, obviamente, que envolve o pensamento calvinista, arminiano, e os meus convidados vão aprofundar essas questões. O professor Carlos vai iniciar respondendo, depois o reverendo Alain, nessa primeira fala, indicando o caminho que eles vão seguir e, obviamente, que de maneira introdutória, colocando algumas ideias que eles vão defender durante o programa, tá bom? Depois, na sequência, eu vou colocar a enquete para você participar. Vamos lá, professor Carlos. Como é que o irmão responde a nossa pergunta? É possível resistir à graça de Deus? Bom, Zeca, primeiro, sem sombra de dúvidas, nós cremos que a graça de Deus é ela que salva o homem. Nós não temos dúvidas nenhuma de que nós somos salvos pela graça. E o que é a graça? É o favor de Deus. Eu creio que, embora existam tipos de graça, provavelmente o irmão crê nisso, nós estamos falando aqui da graça salvadora, aquela que nos salva. A questão não é se nós somos salvos ou não pela graça, mas se existe a possibilidade de o homem existir essa graça. A Bíblia nos apresenta essas duas visões, que tanto é a graça que salva, mas que também existe a ação humana em responder de forma positiva ou de forma negativa. Nós provavelmente entraremos aqui na questão arbitrária, mas se nós negarmos a questão arbitrária, eu costumo dizer que nós estaremos negando, então, as Escrituras, porque nós temos Deus chamando os homens para perto dele e nós temos homens respondendo de forma positiva e homens respondendo de forma negativa. É esse mesmo chamado que é feito tanto para o público A, para o público B. Ambos têm a possibilidade de responder ou positivamente ou negativamente. Então, eu estarei defendendo isso aí, que nós podemos, sim, resistir à graça de Deus. É possível falar que é um pensamento sinergista, professor, ou não? Sim. Tá bom. Beleza. Vamos lá, reverendo Alain, quero te ouvir, então. É possível o homem resistir à graça de Deus? Bom, como nosso irmão aqui em Cristo, professor, trouxe, existe para nós aqui, presbiterianos, calvinistas, que a graça, ela não existe só um tipo de graça, existe a graça comum e a graça especial, a graça específica, o chamado eficaz, né? Então, assim, eu vou defender a tese que não tem como resistir à graça de Deus, porque o homem, ele está morto em seus delitos e pecados. Então, olhando aqui, não tem como nós pegarmos de forma estanque só a graça irresistível. Nós precisamos ver também a condição humana. E o homem morto em seus delitos e pecados, ele não tem volição positiva ao Senhor. Então, ele precisa ser regenerado para que ele possa ter uma volição. A gente tem que entender que a graça irresistível, ela é diferente da graça comum, que a gente sabe que a chuva cai sobre os justos e injustos, e também existe o chamado externo, que com certeza o que o irmão faz, o que os pastores da igreja fazem todo domingo, que é anunciar o evangelho, esse é um chamado externo, mas a graça irresistível, o chamado interno, a iluminação só pode vir através da regeneração. E o homem regenerado, com seu chamado eficaz, a graça se torna irresistível, porque ele começa a olhar a cruz do Calvário, começa a olhar o Senhor Jesus Cristo, e ele é levado até lá. Tanto que o próprio Jesus, ele diz que aqueles a quem o Pai enviou, ele não apartará de suas mãos, então ele não sairá do Senhor. Então ele foi chamado de forma eficaz. E esse chamado eficaz, a graça, ela é irresistível. Então, como o homem está morto, ele então não tem volição. Então, nós cremos também que existe esse chamado externo que muitos ouvirão, mas só aquele que foi eleito, predestinado e recebeu a iluminação, a regeneração, ele aceitará essa graça de forma inevitável. Então, a graça é irresistível. Então, a minha resposta é não tem como o homem resistir à graça. O Sproul trabalha bem com essa ideia, né, da graça eficaz, assim, né, para aqueles que a graça chega, ela cumpre todo o seu objetivo, e para aqueles que não, ela é disponibilizada, mas ela não é eficaz. Exato. Ele vai trabalhar bem nessa questão aí. Bom, deixa eu colocar a enquete aí para você participar. É um tema polêmico, eu tenho certeza que vai ter um engajamento grande lá nas nossas redes sociais sobre o assunto. Sempre desperta muitas paixões, né? Então vai lá e participe, vote, comente, compartilhe e fica à vontade, tá bom? A gente quer o seu apoio na construção intelectual aqui do programa. Então, primeiro, respondendo a nossa enquete, @programa Vejam Só, é por lá que você o faz. Vamos colocar na tela aí a enquete que a produção preparou? A pergunta é o seguinte, ó.
ela vem na mesma linha do programa, né? A graça de Deus pode ser resistida? Vamos ver as opções. Primeira opção, sim, o homem pode resistir. Segunda opção, não, a graça é irresistível. E a terceira opção, tema complexo, o famoso não sei. Então, se você não sabe, você vai lá e responda a essa pergunta, tá bom? E depois, inclusive, você pode comentar justificando a sua escolha também. Nós vamos tentar pegar alguns desses comentários, mas no final a gente volta para ver a porcentagem da enquete, tá certo? Vamos lá, professor Carlos, quero devolver a palavra ao irmão, que já vai poder, obviamente, a partir da introdução aqui do reverendo Alain, colocar suas observações também e a forma como o irmão lê as escrituras, né? Por favor. Bom, o irmão aqui claramente ele disse que o homem ele é regenerado antes de ir ou não para Cristo. Nós não cremos que o homem ele é regenerado primeiro, né? O tema aqui não é se o homem ele é regenerado antes ou depois de crer. Mas se nós fôssemos falar disso, obviamente nós não negaríamos. Na verdade, o arminianismo ele não nega a depravação total. Tem algumas pessoas que até dizem que quando o primeiro ponto é comparado entre Jacó Armínio e João Calvino, eles concordam. A diferença é que existe ali no final da depravação total na visão de Jacó Armínio e nas nossas, aquilo que nós chamamos de graça preveniente, que é Deus ele vai até o homem, e o homem, então, ele consegue ter o seu poder de escolha liberto a partir de que o Espírito Santo o auxilie, dando ele, sim, uma resposta positiva ou negativa. Mas vamos para as Escrituras. Eu gostaria de abrir aqui a minha Bíblia em Atos, capítulo 7... Não, pode dar referência. Pode dar referência? Atos, capítulo 7, versículo 51, onde Estevão ele está pregando antes de ser martirizado, e ele diz: homens teimosos, incircuncisos de coração e ouvido, vocês sempre resistem ao Espírito Santo, como fizeram os vossos pais, e assim também vocês fazem. Ele dizem, no versículo 53, vocês receberam a lei por meio dos anjos e não aguardaste. Então nós temos pessoas que conheciam a Deus, mas que resistiram a Deus. Pessoas, até que eu posso afirmar aqui, Zeca, que receberam o Espírito Santo, não rejeitaram, mas depois de sua conversão, o rejeitam. E nós temos casos assim na Bíblia, no Novo Testamento, vários casos como esse, de pessoas que recebem o Espírito Santo, como Hebreus capítulo 6 diz, pessoas que foram participantes, pessoas que foram iluminadas, pessoas que provaram da palavra do pão, mas pessoas que negaram, retrocederam. O irmão falou da questão da dinâmica aí salvífica, né, soteriológica do pensamento arminiano. A graça alcança a todos para libertar o arbítrio ou não? Aqueles que ouvem o evangelho somente. Tá. Aqueles que ouvem o evangelho, a partir dessa escuta, eles têm o seu arbítrio liberto para decidirem ou não. Sim, porque a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Perfeito. Se eu falar que é todos, tem pessoas que nunca ouviram o evangelho, né? Entendi. Boa, tá bom. Acho que é bom porque daí fica didaticamente mais claro a linha, né, o raciocínio do professor Carlos. Bom, reverendo Alain, o irmão já tem bastante material aí para trabalhar também. E eu tinha até anotado aqui, depois, se sobrar um tempinho, eu queria que o irmão falasse sobre essa questão arbitrária que o professor Carlos colocou, que pro calvinista é sempre uma polêmica, né? O livre-arbítrio, né? Bom, por favor. É interessante o que o irmão traz é que entende a depravação total, né? Quando a gente entende a depravação total é que todas as faculdades do ser humano foram mortas, ele não consegue se achegar até Deus. A nossa diferença do calvinismo e do arminianismo é que ficou um resquício, né? Uma centelha, ainda ele tem um pouco de vontade, né? A mesma liberdade que o Adão tinha no Éden ficou um pouco ainda. Nós entendemos que ele está morto, né? Por exemplo, a morte, ela está findada em todas as suas faculdades, ele não está apenas doente. Né, o doente ele tem chance ainda. É como quando Jesus ele chama Lázaro para fora, Lázaro ele ouviu o chamado e foi, porque ele está morto. O morto ele não tem vontade própria. Então a gente entende isso. Por exemplo, o próprio Jesus, quando ele chama Lázaro, por que ele fala Lázaro vem para fora? Porque se ele fala assim, mortos vem para fora, todos virão. Então o chamado é eficaz para ele. Outra coisa que a gente precisa entender é que assim, quando a gente olha Hebreus
6, o 4, 6, eu quero ler só para a gente ver todo o conteúdo aqui. Ele fala assim, é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, como o irmão trouxe, provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram sim, é impossível outra vez renová-lo para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando a si mesmos, o Filho de Deus expondo a ignomínia, a vergonha, continuando ali. Então assim, Hebreus 6, 4, ele está falando exatamente daqueles que ouviram a mensagem, como o irmão trouxe aqui. A mensagem foi levada para eles. Quando a gente vê aqui que eles eram participantes do Espírito Santo, ele fazia parte da comunhão. Eles provaram, como dentro da igreja de várias pessoas, provaram do corpo de Cristo. Provaram de ser iluminados pela palavra. Né? O meu irmão Carlos é professor e a gente sabe que a palavra aluno é aquele que é sem luz. Então, ele recebeu o conhecimento da verdade. Por receber o conhecimento da verdade não significa que ele foi convertido, ele foi exposto ao conhecimento da verdade. Mas ele não recebeu a graça, a eficácia e a conversão. As escamas dos seus olhos não foram retiradas. Né? Como o irmão trouxe aqui a questão da ordem de salutis, né? A ordem de salvação, nós entendemos que para o homem ter fé, ele precisa ser regenerado primeiro. Porque ele não consegue ver, porque ele está morto. É como se ele estivesse no fundo do mar. Deus vai lá e tira ele, porque ele está morto. O arminianismo, ele entende que o homem está no fundo do mar, mas ele está com a mão levantada para Deus tirar. A gente entende que ele não tem mais essa força da mão levantada, ele vai lá embaixo. Quando a gente vê o livro de Hebreus aqui, o escritor, a gente vai ver lá em Hebreus 11 os heróis da fé, não é verdade? Ele está usando exemplos bons, os heróis da fé. Está usando lá Abraão, usando o próprio Adão, usando Abel, né? A gente vê ele usando exemplos bons, e aqui ele está usando exemplos ruins, pessoas que foram aqui, quando ele fala que eles provaram da boa palavra, e fala que eles tiveram o dom celestial, e foram participantes do Espírito Santo, essa palavra participantes do grego é uma palavra de companheirismo, que andaram junto com o Espírito Santo. Por exemplo, quem foi companheiro do Espírito Santo, fez obras através do Espírito Santo, mas nunca foi salvo? Judas Iscariotes. Ele não estava na missão dos 70? Tá. Ele não curou? Ele não falou, as pessoas, os demônios eram expelidos no poder do seu nome? Judas estava ali, ele era coparticipante do Espírito Santo, o Espírito Santo caminhava junto com ele, só que vai acontecer uma coisa, no final dos tempos, alguns vão chegar para Jesus e falar assim, expulsei no seu nome, preguei no seu nome, vai falar assim, aparta de mim, porque eu não te conheço. Por quê? Porque eles eram coparticipantes, eles eram companheiros. Quando a gente fala de comunhão, por exemplo, tem irmãos que fazem parte da comunhão da igreja, mas eles não estão salvos. E uma coisa interessante, o arminianismo entende que existe a salvação, a perda da salvação. Claro que a graça ela entra nisso. Só que ele fala aqui uma coisa muito interessante. Ele fala assim, aquele que caiu é impossível outra vez renová-lo. Então, o arminianismo ele crê na predestinação apenas da condenação, porque ele caiu e ele não tem mais como ser regenerado. Daí a gente entende aqui que esse daqui é como aqueles que blasfemaram contra o Espírito Santo. Ele ouviu de forma arbitrária, ele não quer, entende? Ele ouve e ele se distancia de Deus, como o próprio Judas, né, que se distancia de Deus. Ele esteve com Jesus, ele esteve perto de Jesus, mas mesmo assim ele é o filho da perdição, porque ele não recebeu o chamado eficaz, a graça inevitável, né, e a graça irresistível. Porra, rapaz, tem coisa, hein? Vai lá, cara, não vou nem comentar nada. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o irmão, pode? Ué, o que é apostasia, irmão, na sua visão? Apostasia, de forma bem simples, é se afastar. Se afastar do quê? Se afastar da presença do Senhor. Se afastar da presença do Senhor. Então não seria um abandono da fé? Pode ser também um abandono, um afastamento, um distanciamento. Porque, veja, que em Hebreus capítulo 6, versículo 6 diz, e caíram. Caíram do quê? Na opinião do irmão. Distanciaram, se afastaram. Se afastaram do conhecimento. Simplesmente isso. Mas não da salvação. Mas não da salvação. Mas como que você cai de algo que você nunca esteve? Existe essa possibilidade? Eu caí de algo que eu nunca estive? Sim. Eles caíram, por exemplo, Judas. Judas, ele creu. Judas, ele participou. Mas em algum momento ele caiu. Eu gostaria aqui de responder o irmão quando ele diz sobre que o arminianismo crê somente na predestinação para a condenação. Eu gostaria que ele apresentasse documentos, então, que dizem isso, porque nós não cremos nisso. Nós não cremos nisso, nós cremos no que o texto diz, que as pessoas foram iluminadas, que elas receberam de Deus e foram participantes do Espírito Santo e caíram. Esse texto aqui, até nas visões de próprio F.F. Bruce, um calvinista muito adorado pelos irmãos calvinistas e até mesmo por mim, eu gosto muito de F.F. Bruce, ele mesmo disse justamente isso, que eles professaram uma fé. Entendeu? Diz que eles não só professaram uma fé, mas que a apostasia é o abandono da fé. Não é um afastamento de algo que você conheceu, mas é o abandono da fé. E que fé é essa? Essa fé estava em quem? Essa fé estava em Jesus Cristo. Essa fé estava no nosso Senhor. Outro ponto, nós não cremos
que a predestinação ela é somente para aqueles que estão condenados. Nós cremos também na predestinação daqueles que são salvos. A questão é de que forma eles foram predestinados. Na visão do irmão, eu não vou usar aqui a palavra fatalismo nem determinismo para não ofender, mas na visão do irmão é um decreto baseado na livre escolha de Deus. Para nós existe a predestinação, mas é a predestinação, conforme Pedro disse, que é baseado na presciência. E nós não cremos que aquilo que Deus conhece é necessariamente aquilo que ele determinou, que ele rabiscou ou que ele escreveu na história. Entende? Nós entendemos totalmente diferente. Então, nós cremos sim na predestinação dos salvos, dos condenados e também dos salvos. Temos aqui, pastor, irmão Zeca, outro texto aqui, Mateus capítulo 23, versículo 37, defendendo ainda, até porque se a gente for partir por esses lados, a gente vai acabar entrando em outros temas. Se a regeneração ela é depois ou quando o homem começa a crer. Para não fugir do tema, que o tema é se o homem pode ou não resistir à graça de Deus, vamos para outros textos, como por exemplo, Mateus capítulo 23, versículo 37, onde o próprio Cristo olha para os filhos de Jerusalém, olha para os eleitos, porque João, ele começa dizendo que Jesus veio para quem? Para quem que Jesus veio, irmão? Veio para os eleitos, para os filhos de Deus. Mas e eles fizeram o quê? Eles não quiseram, eles recusaram. É isso que está escrito, mas todos quanto creram, ele lhes deu a dádiva de ser chamados filhos de Deus. Indo para Mateus capítulo 23, versículo 37, conectando com esse texto de João, Jesus Cristo olha para Jerusalém e diz: quantas vezes quis eu ajuntar teus filhos, vocês, e vocês não quiseram. Então nós temos aqui pelo menos alguns pontos. Primeiro, há uma vontade expressa de Cristo. A vontade de Cristo, ela é sempre feita? Nós vemos que não. Porque a vontade dele é que todos cheguem ao conhecimento da salvação, e nem todos são chegos. A vontade dele aqui em Mateus capítulo 23, versículo 37, é de que ele queria juntar os seus filhos. Ele chama de que eu quis juntar vocês como uma galinha junto aos seus pintainhos, mas vocês não quiseram. Para concluir, pastor, para a gente passar a palavra. Segundo ponto, nós vemos aqui uma recusa humana. Então o texto mostra claramente um desejo de Deus sendo rejeitado. Um desejo de quem? Do seu próprio povo, aquele que ele chama de seu, aquele que eu não afirmei, mas o próprio irmão aqui afirmou, que eram os eleitos, Israel. Vamos lá, reverendo, por favor. Então, quando eu disse que Jesus veio para os eleitos, significa que o seu sacrifício ele é para todos aqueles que creem. Então, por exemplo, quando ele fala que ele queria juntar como seus pintainhos, pode ser um desejo dele, não significa que ele não juntou depois. O texto não termina aí, não é verdade? Quando a gente está em Mateus 23, o irmão até poderia usar o Mateus 22, que fala das bodas, que ele chama, e alguns não vão, não é verdade? Mas alguns arminianos usam esse texto, mas não termina no versículo 14, dizendo assim, porque muitos são chamados. Mas quem que vai? Mas poucos são escolhidos. Quem são escolhidos? Aquele que recebe a graça do Senhor de forma eficaz, aquele que recebe a graça irresistível do Senhor. Então, assim, é proclamado. A gente vê, por exemplo, quando Paulo está pregando para Lídia, quem que abre o coração de Lídia? É a pregação do Paulo? Não, Deus ele abre o coração de Lídia. Então, assim, o homem ele tem a livre vontade de não aceitar, mas Deus não tem a livre vontade de querer fazer o homem ser salvo, e se Deus tem essa vontade, ele vai fazer, porque assim, existem atributos que Deus ele não divide com o homem, e um desses atributos é a onipotência. Então, se o homem ele consegue resistir a Deus e falar assim, eu não quero ser salvo, então o homem está se sentando no trono e dizendo assim, eu sou mais poderoso do que Deus, porque eu tenho poder até mesmo de resistir o Senhor de toda a terra. Se a gente vê, por exemplo, Daniel, capítulo 4, versículo 35, até mesmo o Deuteronômio, capítulo 4, versículo 35, os dois o mesmo capítulo e versículo, fala assim, a ti foi mostrado para que soubesse que o Senhor é Deus, e nenhum outro há, senão Ele. Do céu te fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra mostrou o seu grande fogo, e do meio do fogo ouviste as suas palavras. Então a gente vê que Deus ele é onipotente, nada foge do seu controle. O que Ele quiser fazer, Ele vai fazer. O interessante é que assim, a gente pode falar da liberdade do homem de não querer crer, isso é tranquilo. Mas a liberdade de Deus de querer salvar, isso parece ruim.
Isso é algo bom, porque a gente vê esse chamado eficaz. Então, no versículo 22 de Mateus, a gente vê que poucos foram chamados, mas muitos foram chamados, mas poucos receberam, foram escolhidos. Por quê? Porque nas igrejas acontece isso sempre. A proclamação, Deus ele proclamar o evangelho ali para aqueles judeus, mas significa que depois daquilo eles não foram salvos? A gente não sabe, não é verdade? Se a gente for ver, por exemplo, Jacó, no Vale de Jaboque, o que acontece? Ele foge a vida inteira de Deus. A vida inteira ele está fugindo de Deus. Chega no final que a gente vê uma teofania, que aparece o anjo do Senhor e ele briga com o Senhor. Ele está lutando contra Deus ali. Quando Deus toca na sua coxa, o que acontece com Jacó? Ele fala assim, ele não deixa Deus ir. Ele fala assim, eu não vou deixar você subir até o Senhor dar a minha bênção. Por quê? Porque ele recebeu a graça irresistível do Senhor. A vida toda ele fugiu de Deus. Mas quando o chamado eficaz tocou no seu coração, quando Deus desnudou o seu coração e ele conseguiu olhar para a cruz ensanguentada de Cristo, ele vai até Jesus, porque a graça é irresistível. Muitos, e eu concordo com o irmão, que existem graças diferentes, a graça comum, mas acontece o chamado externo. O chamado externo está aí, o tempo todo. Mas o chamado interno só vem quando Deus desnuda o coração do homem. Uma iniciativa do próprio Deus e que ele o faz sem resistência posterior, né? Vamos lá, professor Carlos, por favor. Bom, a questão, como eu disse aqui, é soberania de Deus. O irmão enxerga a soberania de Deus como, não o irmão em si só, mas eu entendo que a maioria dos calvinistas como uma tirania. O que é tirania? É quando alguém força alguém fazer algo sem a sua vontade, ok? Então, na soberania de Deus para o irmão, basicamente Deus quer que isso aconteça e isso vai acontecer. Nós não entendemos dessa forma, porque a Bíblia mostra justamente, quando ele diz assim, quantas vezes eu quis, o senhor falou justamente o quê? Nós não sabemos se eles não quiseram futuramente, mas aqui não está falando só de um texto do presente, está falando do texto de um passado. Quando, por exemplo, Jesus Cristo ele chega a um jovem, na verdade, um homem chega a Jesus Cristo dizendo, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus Cristo faz o mesmo chamado para ele que ele fez para quem? Para os 12 apóstolos, vem e segue-me. É claro que no texto ele diz, vai, vende tudo que tens, já cumpre os mandamentos? Então vai, vende tudo que você tem e me segue. O jovem rico não segue. E o chamado ali foi um chamado geral, sendo que só tinha ele ali junto com Jesus? Ou o chamado foi um chamado eficaz? Eu sei que a crucificação, Jesus Cristo, a morte dele é para todos. Eu creio que ela é para todos, mas é eficaz somente para aqueles que creem. Mas a possibilidade da salvação, ela é para todos. E se eu creio que a possibilidade da salvação é para todos, é claro que a palavra todos só é conveniente em alguns textos para os irmãos. A palavra todos nem sempre é todos. Eles vão dizer que é uma palavra polissêmica, etc., mas ok. Nós cremos que a soberania de Deus não está incisiva em ele decretar algo e aquilo não acontecer. Nós cremos que existem decretos de Deus, por exemplo, a vinda de Jesus Cristo é um decreto, o plano da redenção, ele é um decreto, mas que não são todas as ações humanas decretadas. A soberania de Deus não está ligada a Deus ele forçar o homem a ser salvo. Ele quer que o homem seja salvo. Se ele não quisesse, ele não chamaria todos, mas ele chama a todos para serem salvos. Ele diz, quantas vezes não quis juntar vocês? Como eu digo e eu repito, esse quantos ali em Mateus capítulo 27, não é todos? E esse quantos aí é o quê? Passado, presente, futuro? Eu entendo que aquilo ali, irmão Zeca, irmão Alan, é justamente um chamado de Deus, mostrando que existe a resistência humana. Ainda em Atos capítulo 7, versículo 51, que é um texto que eu creio que é um texto forte, que mostra que eles resistem. A pregação ali de Estevão era para quem? Era para judeus. A pregação era para judeus. E o irmão próprio disse que os judeus eram um povo eleito. Ele afirmou que era um povo eleito, baseado em João capítulo 1. Mas é um povo que não quis, é um povo que rejeitou. E o que nós fazemos com essa rejeição? Deus não quis salvar eles? Se Deus não quis, por que está escrito que ele quis? Como que o irmão interpreta isso? Vamos lá, reverendo. Vamos lá. E aí, depois da fala do reverendo, nós vamos chamar um intervalo, tá? Legal. Favor, é bom entender, a gente pensar não apenas no silogismo humano, pensar com o pensamento de Deus, né? Eu sei que é difícil a gente chegar no pensamento de Deus, mas usar a questão da tirania de Deus por querer salvar aqueles que estão perdidos, eu não vejo como tirania, eu vejo como graça irresistível. E uma pergunta que o irmão trouxe sobre a tirania, sobre se Deus ele é um Deus tirano,
Algumas pessoas estavam perguntando isso para o apóstolo Paulo lá em Romanos 9, e ele responde, o irmão Carlos responde, os irmãos estavam fazendo essas perguntas, e Deus ele fala sobre essa soberania. O que ele fala aqui em Romanos 9? Vou precisar ler para os irmãos entenderem. Quem diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e vou me compadecer de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantarei para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece quem lhe apraz. E quando a gente vê um pouquinho antes aqui, a gente vê já desde a barriga de Rebeca, da barriga de Sara, ele fala assim, ó, e não somente ele, no versículo 10, e não ela somente, mas também Rebeca, ao conhecer de um só, Isaque, nosso pai, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por quem ou por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais novo, como está escrito, amei Jacó, porém aborreci Esaú. Então, assim, Deus na sua soberania, ele escolheu, tinha gêmeos ali, ele escolheu Jacó e se aborreceu de Esaú. Quem somos nós para dizer isso? Deus ele é mau por causa disso? Claro que não. Deus ele é bom, só que às vezes a gente pega no nosso pós-modernismo a questão de amor, a nossa lógica humana, dizendo que Deus não ama. Quando o jovem rico, o exemplo que o nosso irmão trouxe aqui, ele ouviu o chamado externo e ele volta, diz que Jesus ele amou ele. Não significa que Jesus ou o próprio Deus ele não ama aqueles que não foram salvos. Ele ama tanto que ele retira muitos para a salvação. Então, quando a gente vê, por exemplo, Atos 13, 48, que diz assim, creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Então, creram aqueles que foram destinados. Então, se Deus quis, vamos supor, Deus quis, ele está esperando muito que as pessoas se convertam. Jesus morreu. Se Jesus morreu e alguns rejeitaram e não foram salvos, então Jesus fracassou, porque ele morreu por alguns e essas pessoas não foram salvas. O sacrifício dele não foi suficiente para pessoas que rejeitaram. Olha só que coisa triste. E eu creio no Cristo que morreu por todos aqueles a quem o Pai enviou para ele. Como está aqui em João 6,65, fala assim, por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Vir a Cristo depende da concessão divina, não da volição do homem, não da capacidade humana, porque senão a gente vai chegar num gnosticismo, a gente vai chegar assim, ó, eu tive mais iluminação do que você. Então, eu sou melhor do que o irmão Carlos, porque Deus me iluminou, eu entendo mais e assim eu aceitei. Nós somos todos iguais, todos mortos, que careciam da ressurreição de Deus. E ele escolheu aqueles que o aprouve, porque ele é Deus. E a pergunta que eu faço para os irmãos, e Deus fez para mim também, quem é o barro para falar para o oleiro o que ele deve fazer? Boa, vamos para o nosso intervalo. Na sequência a gente volta, inclusive na fala agora do pastor Alan, ele deixou entre outros comentários, né, a questão da possibilidade do fracasso da missão de Cristo, né, que o professor Carlos vai responder na sequência, tá bom? No próximo bloco, fica ligadinho aí, tá certo? Antes do intervalo, deixa eu colocar aqui na tela para você o telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, que é a nossa parceira aqui no Vejam Só, e que nós indicamos para você que quer estudar teologia, quer se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas, quer se preparar para responder esse chamado que Deus tem na sua vida, procure pela Agrade. Código 11 3115 0819. 11 3115 0819. Anota ou tira uma foto aí do monitor, da tela, para você poder amanhã, horário comercial, ligar e tirar todas as suas dúvidas com a secretaria da Agrade, tá bom? Além disso, redes sociais da HIT aqui para você conhecer toda a emissora, a nossa programação, todo o conteúdo que a gente produz aqui, sempre pensando em você e em toda a sua família, tá bom? Intervalo rápido, Vejam Só vai. Na sequência, nós já estaremos de volta. Muito bom, estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidíssimo aí na nossa conversa, hoje falando sobre a possibilidade de resistir
A Graça de Deus, professor Carlos Valério, reverendo Alan Pellegrinello, ambos já no primeiro bloco do programa deram as suas observações, contribuições, já uma conversa e um debate, né, de alto nível, assim, com reflexões acadêmicas bem interessantes. E agora, nesse bloco, nós vamos começar, professor Carlos, com a sua palavra, né? O seu tempo aqui. E nós vamos começar respondendo a seguinte pergunta, que foi deixada no final do primeiro bloco pelo reverendo Alan. Na sua visão, é possível afirmar que Jesus fracassou no seu ministério? Claro que não. Veja, enxergue a morte de Jesus Cristo como alguém que presenteia as pessoas. A recusa do presente não torna o presenteador egoísta ou falho. O presente está disposto para todas as pessoas. Se as pessoas não quiserem obter, você compra um presente para o seu filho. Vou fazer aqui uma analogia do nosso contexto. Você vai lá e compra um presente para o seu filho. O seu filho ele não quer esse presente. Problema dele. Você deu o presente para ele. Agora vamos ver, a falha está em quem? Em quem não quer receber o presente? Ou em quem deu o presente? A falha está no homem. A Bíblia mostra por várias vezes que o homem, ele próprio endurece o seu coração e Deus endurece o coração do homem, confirmando o homem, entregando ele ao seu próprio desejo, ou seja, o desejo já é do homem. O mesmo irmão disse aqui que que as pessoas já nascem mortas, o homem já nasce não querendo Deus. Eu costumo dizer, eu tenho meu bebezinho lá, eu falo para minha esposa, esse menino precisa de Jesus. Ele, não, mas ele não tem pecado, que pecado cometeu esse bebê? Eu falei, todos. Porque ele carece da glória de Deus, ele carece da graça de Deus. Agora, um dia ele precisará escolher se ele vai ou não servir a Deus. O próprio Josué, ele colocou essa pergunta na mesa, ele fez essa pergunta e colocou isso na mesa. Vocês escolhem quem vocês vão servir. Eu, porém, junto com a minha casa, serviremos ao Senhor. Mas vocês escolhem. Vocês decidem. Nós vemos claramente que teve pessoas que resolveram seguir, mas teve pessoas que resolveram retroceder. Agora eu gostaria de comentar sobre o texto que o irmão falou a respeito de Atos capítulo 13, versículo 48. Claro que ele citou vários textos e não tem como a gente responder todos. Mas veja, ouvindo isto, os gentios alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor. E todos os que haviam sido destinados para a vida eterna creram. Nós temos alguns pontos aqui, porque o ser destinado aqui não necessariamente significa estar somente designado, mas todos os que estavam dispostos. É por isso que alguns comentaristas vão dizer, alguns estudiosos, creram todos os que estavam dispostos para a vida eterna. Ou seja, não necessariamente é um decreto irresistível, mas pessoas abertas a mensagens enquanto outros a rejeitavam. Nós cremos sim na predestinação dos salvos. A questão é que Deus ele não predestina segundo como que eu posso dizer aqui? Deus ele é soberano e responde segundo as suas ele decreta segundo a sua soberania, mas a sua soberania não está baseada em um fatalismo. Não está baseada em um determinismo. É por isso que ele usa o próprio homem. É por isso que o senhor perguntou para mim no começo do programa se eu creio no sinergismo ou no monergismo. Sim. No sinergismo, porque nós temos Deus chamando o homem e quando ele chama dando a possibilidade. Quando Jesus Cristo, por exemplo, ele diz, segue-me, replico novamente. Teve pessoas que o seguiram, teve pessoas que o não seguiram. Se Jesus Cristo não quisesse que aquela pessoa não seguisse, por que ele chamou? Qual que é o sentido dele falar assim, Zeca, vem e me segue? Ele está te chamando, mas ele não quer que você segue ele? Qual que é o sentido dele dizer assim, irmão Alan, vem e me siga, me sirva? Ele está te chamando, mas ele não quer que você... Aí é uma contradição, não faz sentido. O próprio Cristo chamar e o próprio Cristo decretar. Não quero que você seja salvo, mas me segue. Não, mas eu não quero que você seja salvo. Não faz sentido. Legal. Não faz sentido, Ana? Faz sentido dentro de uma questão de lógica, mas nem toda a lógica ela é bíblica, não é verdade? Então, por exemplo, tem o teorema de Zenão, que ele fala assim, do ponto A ao ponto B pode ser impossível de chegar. Sabe essa teoria? Uhum. A gente sabe que não é impossível, mas dentro da lógica dele, por exemplo, andei metade, metadezinha. Ele nunca vai chegar do ponto A ao B, mas a gente sabe que dentro da física chega do ponto A ao B. Então essa é a lógica humana. Mas vamos para a lógica das Escrituras. Romanos 8,
28, 29, fala assim, ó, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O 29 diz assim, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Ele conheceu de antemão, predestinou. Para serem conformes à imagem do seu filho, a fim que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, também o glorificou. Observe a sequência. Todos os predestinados, eles são chamados. Todos os chamados, eles são justificados. E todos os justificados serão glorificados. Não há perda nessa etapa. Entendeu? Por exemplo, ele chamou. Então, Jesus chamou aquele que ele conheceu de antemão, aquele que ouviu o chamado, ele vai ouvir e a graça vai ser irresistível. Por quê? Porque o chamado mencionado aqui não pode ser apenas um convite externo. Nós fazemos, como eu disse aqui, todos os domingos convites externos. Às vezes a gente está fazendo aqui, mas às vezes Deus não tirou as escamas dos olhos. Pois muitas pessoas ouvem esse convite, como o irmão trouxe, mas o convite foi apenas externo e ele rejeitou. Mas quando Deus desnuda, por exemplo, eu vou trazer um exemplo aqui. Se Deus ele bate na porta, eis que estou à porta e bato. Esse é um argumento legal dos arminianos. Por que o homem ele vai abrir a porta? Porque Deus desnudou o coração. Ele colocou um olho mágico, ele olhou e falou assim, agora é Jesus, cara, eu tenho que abrir. Por quê? Porque ele desnudou o coração do homem. Então trata-se de um chamado eficaz. O chamado dele é eficaz, exatamente o resultado que Deus determinou. Por exemplo, a gente fala do coração do homem, quando a gente fala assim sobre monergismo ou sinergismo, a gente entende que é monergismo por quê? Quando fala Ezequiel 36, 37, quem que coloca um coração de carne e tira o coração de pedra? É o homem na sua vontade? Deus, ele tira o coração de pedra e ele fala assim, eu vou te dar um novo coração, dar-vos-ei um novo coração e vou colocar dentro de vocês um espírito novo. Quem que faz isso? É o homem pela sua vontade? Não, é pela vontade de Deus retirar o coração. Então observe os verbos. Ele fala assim, dar-vos-ei, o presente que você falou. Ele não fala assim, oferecerei. Ele fala, eu vou te dar. E quando você recebe, é como seu filho recém-nascido mesmo. Ele precisa comer, ele não tem vontade própria, por exemplo, de ir lá e pegar a comida. Então você vai dar para ele, porque senão ele vai morrer. Não é verdade? A gente é assim, por isso que o próprio Jesus ele fala que o reino dos céus é dos pequeninos. Por quê? Porque a gente é totalmente dependente de Deus. Como o irmão trouxe aqui, não é porque a gente é inocente. A gente depende dele, a gente depende até que o Senhor tire o nosso coração de pedra e coloque o coração de carne. Então ele fala assim, eu darei. Então ele afirma assim, além dele afirmar que ele vai dar, ele vai fazer a gente andar nos estatutos dele. Então Deus ele é o mesmo que dá e é o mesmo que realiza. Então assim, para que a gente entenda, não é um fatalismo e não é um pré-determinismo e não é marionetismo. O homem ele não é violentado nas suas vontades, mas Deus ele tira a escama dos seus olhos e quando ele enxerga Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele não resiste, ele precisa ir até Jesus. É isso. Aí, professor Carlos, é isso. Ficou fácil agora. Não, mas para nós entendermos aqui. Então, quando Jesus Cristo, ele disse para o próprio jovem lá, segue-me, foi um chamado externo? A gente não sabe se depois ele se converteu. Pode ter sido naquele momento, então naquele momento é um chamado externo. A gente não sabe se ele se converteu, porque assim, se fosse um chamado eficaz, naquele momento mesmo ele seria convertido, né? Por exemplo, Efésios 2, versículo 1, ele fala assim, ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então o filho, o jovem rico, ele andava em conformidade aqui. Por quê? Porque ele chama o mestre, bom mestre, eu cumpro todos os estatutos. E quando Jesus ele fala que ele não é bom, que Deus é bom, até outro debate para outro dia, mas quando ele fala que ele não é bom, que só Deus é bom, ele está querendo dizer para o jovem rico, cara, se ele fala que o próprio Jesus, ele é bom, o jovem rico vai falar assim, eu também sou bom, porque eu cumpro todas as coisas. E Jesus fala assim, negativo, vende tudo que você tem e me segue. Por quê? Porque ele está aqui, ó, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo. Ele não está seguindo o curso do Senhor. Por quê? Porque ele fala assim, entre os quais também todos nós andamos outrora. Eu, o irmão Zeca, nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne. Depois, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, nós éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, assim, nós éramos filhos da ira. Então, assim, a graça ela é irresistível. Ela é irresistível tanto para aqueles que são chamados e também
a carne ela é irresistível tanto para aqueles que são filhos da ira. Ele não consegue ir se Deus não der a fé para ele. Não fizer. Ô, Thomas, vamos só recuperar o tempo aqui do professor Carlos, que ele fez a pergunta. E Eu não quis interromper, né? Não, mas tranquilo. Desculpa, você pode ir. Não, e foi bom porque daí ele conseguiu responder, colocar Sim, tudo na eu cortei cortina. o Agora a raciocínio. gente volta aí Beleza, e recomeça aí contigo. Vamos lá, Carlos, Então, por favor. vamos lá. O mesmo termo grego, a mesma palavra grega em Efésios, quando diz que éramos filhos da ira e etc., nos mostra que nós estamos escravos. Escravos. E outro ponto, quando o irmão aqui, ele citou Romanos 8,30, e os que predestinou, esses também chamou. O texto fala dos salvos, mas não de como alguém entra para esse grupo no sentido estrito. Deus, ele predestina. Mas veja, Paulo não está explicando em Romanos capítulo 8, versículo 30, se a graça pode ou não ser resistida. No texto não está falando que essa graça aí ela é irresistível. Outro ponto, não está falando sobre o mecanismo, ele está confortando os crentes dizendo, Deus completará a obra nos que estão em Cristo. Então o foco do texto é qual? Marquei 2 pontos, segurança do povo de Deus, mas não a irresistibilidade da graça. Jesus Cristo, ele se apresenta muitas vezes, principalmente nos evangelhos, como caminho e como porta. Ele é a porta da salvação, ele é o caminho da salvação, mas em Apocalipse nós temos ele também como aquele que bate na porta. O irmão falou que quem está do lado de dentro, Deus precisa iluminar a pessoa, e eu concordo com isso. Só que, por que Deus ele bate na porta de todas as pessoas que ouvem o evangelho e algumas pessoas, eu costumo dizer, Deus ele não precisaria bater na porta. Vamos usar essa analogia, Deus não precisaria bater na porta, ele poderia simplesmente pegar aqui, ó, e abrir a maçaneta e entrar. Mas ele não faz isso. E por que ele não faz isso? Justamente porque ele não é um Deus tirano. Ele não força o Zeca a amá-lo. Ele atrai, mas esse atrair não é forçar. Esse atrair é oferecer. Estou aqui, Zeca, você me quer? Estou aqui, irmão Alan, você deseja? Ele tira de nós essa venda. Nós temos até aquela na caverna de Platão, né? Uhum. Ele tira de nós essa venda e então ele nos dá a escolha. A diferença é que para o irmão, todos aqueles que é retirado essa venda, obrigatoriamente precisam não resistir à graça de Deus. Mas quando ele tira a venda, não é para você necessariamente não resistir, mas é justamente para você conseguir fazer a escolha. No arminianismo nós cremos na depravação total, não parcial. Depravação total, é o primeiro ponto, a depravação ela é total. O homem só consegue dizer sim quando Deus tira esses caminhos, como o irmão disse. O homem só pode dizer sim quando Deus ele tira essa venda, quando Deus ele tira o homem de dentro dessa caverna. Aí sim o homem pode dizer sim, mas não de forma obrigatória. Eu tirei a venda, estou batendo na porta, mas você agora você pode me escolher. Antes do homem ouvir o evangelho, antes de Jesus Cristo ir até o homem, porque não é o homem que está indo em direção a Deus, é Deus que está indo em direção ao homem, o homem não consegue dizer sim a Deus. A resposta é sempre a mesma. Não, não e não. Por quê? Porque, como diz próprio Lutero, não nascido escravos, nós nascemos escravos, nós estamos presos dentro de uma cadeia. E um preso dentro de uma cadeia, ele não consegue, ele não tem liberdade de escolha. Ele não consegue escolher o que ele vai fazer. Mas a partir do momento que o carcereiro chega e abre aquela tranca, ele tem a escolha de ou continuar preso ou então de sair. Graças a Deus, nós escolhemos sair para fora, mas escolhemos. Uhum. Graças a Deus, nós não resistimos. Mas não resistimos por quê? Não resistimos por conta do nosso arbítrio, que foi liberto. Reverendo Alan, vai ser a sua última fala, né, de debate, vamos dizer assim, Uhum. porque depois cada um dos irmãos vai ter um tempinho para as considerações finais e conclusão, tá bom? Uhum. Então, por favor, pode tecer as observações aí. Pensa, as escrituras não diz que a gente está encarcerado, ele fala que a gente está morto nos nossos delitos e pecados. Foi só uma analogia de Lutero. Não, tranquilo. Quem sou eu para refutar Lutero? Mas olhando para as escrituras, ele fala que a gente não está preso, né? A gente está morto nos nossos delitos e pecados. Então a gente não tem volição positiva nenhuma. Então a gente só tem a volição positiva se Deus ele abrir o nosso coração. Por quê? Deus ele não violenta a vontade do homem, porque a soberania de Deus e a vontade, né, e a responsabilidade humana, elas andam lado a lado.
Ó o que fala Filipenses 2, versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer, o Deus efetua o querer de buscá-lo, e Deus que efetua também o realizar segundo a sua boa vontade. Então, assim, Deus ele efetua o querer como o realizar. Aqui no texto a gente vê também que a gente vai trabalhando a nossa salvação. O que significa? A gente já conheceu a Deus e a gente vai trabalhando aquilo. Deus ele não tira a vontade do homem, porque ele opera tanto querer como realizar. Então, assim, quando a gente vê esse texto, a gente volta lá para Jesus, em João 10, 28 e 29, fala assim: eu lhe dou a vida eterna e vocês jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, assim, quando a gente vê isso, a gente percebe que não tem como resistir à graça de Deus. A gente estava morto, aquela chave ela não foi aberta, a gente foi ressuscitado. E quando a gente vê sobre regeneração, é trazer a vida de volta. E trazer a vida de volta, a gente consegue olhar para o Senhor como o nosso suficiente Salvador, porque antes a gente estava morto. E morto não tem vontade, morto não tem desejo. E outra coisa, é uma loucura a gente pensar, e eu não estou falando do irmão, mas eu estou falando na lógica agora, é uma loucura a gente pensar que o Deus onipotente, que é o Todo-Poderoso, que não divide esse atributo com ninguém, ele pode ser resistido por um homem que está morto espiritualmente, um homem impotente, poder rejeitar a Deus. Então ele está querendo dizer que ele tem mais poder do que Deus. E Deus ele fala: não, eu opero em vocês tanto o querer como o realizar, porque nós estávamos mortos. Quem nos deu a fé foi o próprio Deus, não por obras para que ninguém se glorie, mas o próprio Deus dá a fé para a gente. Boa. Meus irmãos, nós vamos então para aquela fase dos comentários, ó. Considerações finais e conclusões, tá bom? 2 minutos para o senhor Carlos, depois 2 minutos para o reverendo Alan também, para a gente poder encerrar. Vamos lá, Carlos, por favor. Como gostaríamos de ter mais tempo aqui, né, sim, nem fala. Por exemplo, a Maria respondeu o texto de Filipenses: desenvolva, explicar na minha concepção o que é desenvolver a salvação. Mas como nós estamos nas considerações finais, eu gostaria aqui de primeiramente agradecer ao Zeca pela oportunidade de mais uma vez estar aqui para expor a boa e saudável teologia. O irmão aqui afirmou, e eu também afirmo, muita coisa acadêmica, muita coisa que eu aprendi não foi dentro de salas de teologia, mas foi assistindo debates. Os debates, eles nos ensinam muito, e eu acredito que hoje o Vejam Só, como sempre, é o maior programa de debate deste Brasil. Obrigado. Bom, meus irmãos, eu gostaria aqui de concluir dizendo para vocês que vocês não resistam, assim como aqueles homens resistiram à vontade do Espírito Santo. Deus, ele quer te salvar, e ele não só quer, ele é o único que pode te salvar. Mas existe a necessidade de você abrir o seu coração para ele entrar. Então, não endureça o vosso coração, como o próprio Faraó endureceu, dizendo que ia libertar o povo, mas quando viu que o povo, quando viu que Deus, ele apaziguou ali as suas iras, ele então endureceu o seu coração e disse: não vou deixar esse povo embora. Pelo contrário, faça o contrário, deixe Deus entrar no seu coração. Você tem, sim, o poder de escolher e de dizer sim para Deus. A partir deste momento, Deus ele está abrindo, tirando as escamas dos seus olhos, tirando a venda dos seus olhos. Escolha o único e verdadeiro caminho, o Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Zeca. Imagina, professor, eu que agradeço o carinho do irmão, a atenção com o programa, sempre um privilégio recebê-lo aqui e aprender contigo. Deus continue abençoando sua vida, espero te encontrar outras vezes por aqui também, tá bom? Reverendo Alan, por favor, 2 minutos também para as considerações finais e conclusão. É uma alegria estar aqui, né, com o irmão Carlos, com o irmão Zeca. Valeu. Muito legal a gente poder debater temas profundos da nossa teologia e também frágeis, né, na questão, e poder debater de alto nível, sem ofensas. Muito, muito obrigado, professor Carlos, pela palavra, pela oportunidade de poder debater com você. Obrigado, Zeca, pela oportunidade aqui também. E para dizer para os irmãos também que eu reconheço que os homens, ele pode recusar o chamado externo, ele pode, sim, resistir às advertências de Deus, como a gente viu aqui, mas ele não vai resistir à graça eficaz. Então, Deus ele tem esse chamado para você, e nessa noite, com certeza, você que está vendo, se você não é convertido ainda, Deus ele quer tirar as escamas dos seus olhos, vai colocar um coração novo em você, e você não se converterá a Deus, Deus converterá o seu coração. Mas é uma alegria estar aqui, Deus abençoe grandemente a sua vida, você aí em casa, e agradeço os irmãos aqui. Então, por isso, todo eleito virá Cristo, é nisso que eu creio, que a graça salvadora de Jesus jamais falha.
Amém. Obrigado, Amém. reverendo Alan, pelo carinho, pela atenção. Espero reencontrá-lo outras vezes aqui, que o irmão tenha curtido a experiência, né, Legal. do debate também. Só para reforçar, o contato que nossos convidados disponibilizaram estão à sua disposição no nosso perfil oficial do Instagram, o @programa Vejam Só. Inclusive, vamos colocar o resultado da enquete aí rapidinho. A produção perguntou lá no Instagram, ó, a graça de Deus pode ser resistida? Vamos ver como ficaram os percentuais aí, ó. 56%, é isso? 56% afirmando que o homem pode resistir à graça de Deus. 38% afirmando que não, que a graça é irresistível. E 6% não sabem ainda, espero que o programa tenha ajudado de algum jeito. Bom, surpreendendo 0% das pessoas, a graça resistível ganhou a nossa enquete, né? Olha, tá vendo, meu irmão? Vou pegar o zap do irmão pra gente trocar. O pensamento majoritário da nossa teologia nacional. Mas eu quero agradecer a todo mundo que votou, que participou. Muito obrigado pelo carinho, por ajudar nessa construção. A edição de hoje fica por aqui. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço e até a próxima.